a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Precesp, na figura aí do Zup e da sua equipe, pelo convite feito ao SENAC para estar contribuindo no dia de hoje nesse encontro tão importante, né? E gostaria de cumprimentar também a todas as autoridades aqui presentes e aos todos os participantes, né? Eu confesso para vocês que quando a gente recebeu o convite da Precesp em participar desse momento aqui com vocês, para falar do turismo, da transversalidade, da importância disso na gestão pública, foi um desafio muito gostoso que a gente recebeu e eu acabei me entusiasmando e preparei uma apresentação de uns 40 minutos, né? Mas o Zupo sinalizou, olha, 10 a 20 minutos, que a gente tem uma agenda muito intensa. Então, vocês vão perceber que eu vou passar por alguns slides de forma bem mais rápida, mas eu vou garantir, então, trazer os 3 elementos que acho que a gente acredita que são os mais importantes, que a gente gostaria de contribuir com vocês, né? Nós aqui do Senac São Paulo, e como a gente vem trabalhando ao longo desses anos para o desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo, né? Então, assim, não se preocupem, né, que alguns slides vão estar mais rápidos, mas a gente vai garantir pelo menos o compartilhamento da informação e depois, quem quiser, a gente disponibiliza para a Precesp essa apresentação também. A primeira questão, eu acho que muitos de vocês já sabem, mas é legal reforçar e trazer para reflexão. Por que o turismo? Por que a gente está falando aqui de turismo para as instâncias turísticas do estado de São Paulo? Né? Por que o turismo importa? E acho que um dado muito importante para a gente entender é que o turismo é hoje um fenômeno social e econômico. E o social, quando a gente fala que é um fenômeno social, é porque o viajar já faz parte da nossa vida, do nosso jeito de viver, do nosso modo de viver, e ele já está associado hoje a uma qualidade de vida e um bem-estar pessoal e social. Então, não tem ninguém aqui nessa sala hoje, acredito eu, que quando tem o seu período de férias, de final de semana, de feriado, já não começa a planejar que viagem eu vou fazer. Se é uma viagem para o mesmo estado, se é uma viagem para o país, ou se é uma viagem internacional. Então, o viajar faz parte. Então, isso quer dizer que as pessoas vão continuar viajando, mesmo em tempos de crise econômica. O que vai mudar é que elas vão mudar a forma de viajar, mas elas vão continuar viajando. E aí eu trouxe aqui alguns dados só para reforçar essa característica do fenômeno social impactando do fenômeno econômico, que tem a ver com os dados, né? Assim, quando o viajante está viajando, está em sua viagem, ele impacta a nossa economia. E aí eu trouxe aqui uns dados que eu vou passar bem rápido da Organização Mundial do Turismo, só para vocês entenderem o impacto econômico do turismo no mundo. Esses dados são referentes ao ano de 2015, né? Então, no mundo, em 2015, o turismo representou 10% do PIB mundial. Isso quer dizer que, de cada 11 empregos formais gerados, um era do setor de viagens e turismo. Isso representa aproximadamente 1,5 trilhões de dólares de exportações, 7% das exportações mundiais e 30% das exportações em serviços. Então, a gente, entendendo o fenômeno do viajar, consegue perceber o impacto econômico que ele dá. Ele também é um dos setores econômicos de mais rápido crescimento no mundo. Ou seja, numa crise econômica, você organizando o ambiente de negócios, de competitividade das empresas, dos negócios turísticos, você consegue ter um resultado e um retorno mais rápido do que em outros setores. E hoje ele já é considerado, o volume de negócios do turismo é igual ou às vezes superior ao das exportações de petróleo, de produtos alimentícios e de de automóveis. Então, para vocês terem essa noção da importância econômica. E aí, eu trago esse painel que, eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, que representa a cadeia de valor de turismo, né?
E aí eu queria só trazer aqui um ponto de atenção, eu não vou me estender muito assim, né? Aqui está representado os impactos econômicos diretos, que tem a ver com os segmentos do setor de turismo que são diretamente impactadas com essa movimentação econômica que o viajante gera quando ele está viajando, quando ele está chegando no seu destino turístico. E aí o destino turístico são vocês, são as instâncias turísticas, e essa é toda a cadeia de valor do município de vocês que é impactado quando um grupo de viajantes chega na sua cidade. Então, você tem a questão dos transportes, das acomodações, alimentos e bebidas, outras áreas que não são diretamente impactadas, mas que estão indiretamente impactadas, que tem desde da questão dos mobiliários, equipamentos, construção civil, comércio, fornecedores de alimentos, fornecedores de artesanato, supermercados, farmácias, enfim. O universo é enorme e depois a gente disponibiliza isso para vocês entenderem um pouco mais. E aí aqui uma ilustração só, enfim, representando um pouco isso, né? Então, assim, a gente costuma falar o guarda-chuva do turismo. Quando a gente está falando guarda-chuva do turismo, a gente está falando, né, desse viajante e todos esses segmentos específicos de transporte, hospedagem, organização de eventos, alimentação e entretenimento que são impactados com esse viajante, por esse viajante, né? E aí, isso daqui eu vou passar rápido. Eu queria só trazer aqui um ponto bem interessante de uma pesquisa que a FEComércio São Paulo fez sobre o estoque de empregos formais no setor de viagens e turismo e eventos no estado de São Paulo, né? E aqui ele mostra que no primeiro semestre de 2016, teve uma queda nesse estoque de empregos formais nos diversos setores, como comércio varejista, comércio atacadista, o de serviços, e o setor de viagens e turismo teve um leve crescimento. Foi leve. A gente está no ano de crise, isso não mudou, mas as pessoas continuaram viajando e isso se refletiu também nos empregos formais gerados. Então, a gente tem, no estado de São Paulo, a gente teve 0,1% de crescimento de emprego nesses setores, né? E um ponto importante, assim, então vocês percebem que mesmo no ano de crise, de dificuldades fiscais, o setor se manteve ativo e mostrou uma rápida retomada, que tem a ver com aquilo que eu falei antes. É um setor econômico de rápido crescimento. Enfim, as pessoas continuam viajando Brasil e mundo. A gente tem números favoráveis para a gente, mas a gente tem vários pontos de atenção. E aí o secretário de Turismo, Laércio, né, e o próprio prefeito André Bozola, eles trouxeram bastante assim, mas a coisa não está tão boa assim, então eu quero compartilhar com vocês alguns pontos de atenção e algumas reflexões que a gente traz em relação a isso. A Organização Mundial do Turismo, ela realiza uma pesquisa de dados econômicos sobre a movimentação do turismo internacional. E o que eles trouxeram para a gente nessa última edição? Que as chegadas internacionais, de turistas internacionais na América do Sul, cresceu em 2015, cresceu em 6%. Só que isso foi bem díspare entre os destinos. A gente teve o Chile crescendo 22%, a gente teve uma Colômbia crescendo 16%, Peru 7%, e a gente tem a informação que a Argentina e principalmente Brasil, eles tiveram um decréscimo. Então, o mundo está viajando, o brasileiro continua viajando, mas o Brasil está, num ano pré-Olimpíadas, estava perdendo o turista internacional. E aí, um outro dado que eu trago em relação ao Ministério do Turismo, é um boletim que eles também realizam constantemente, vale a pena depois vocês conhecerem esses números no próprio site do Ministério do Turismo, que eles são dados e pesquisas econômicas bastante interessantes. Eles fazem um recorte por segmentos, né? E um dos segmentos que eles estudam e analisam é o segmento de turismo receptivo, né? Então, separando um pouco do segmento de meios de hospedagem, de transporte, de alimentação, ele está falando do turismo receptivo, que é aquele que está diretamente ligado ao negócio de vocês, ao destino de vocês.
E aí ele traz essa informação de que 72% da demanda efetiva do turismo receptivo é de brasileiros, né? E 28% é de estrangeiros, né? Então, a gente mostra com esse dado que existe, então, a nossa demanda brasileira e do Estado de São Paulo, ela é brasileira, né? Então, por mais que a gente possa ter estratégias também de se internacionalizar, a gente não pode esquecer disso. Ai, 10 minutos. E aí, um outro ponto importante sobre isso é que a maioria dos turistas residentes no Brasil, eles foram provenientes do Estado de São Paulo. Então, esse dado eu trago como ponto de atenção, é porque hoje já se sabe, já tem estudos que comprovam. O Estado de São Paulo é o maior emissor de turistas para o Brasil e para o mundo. Ou seja, a gente emite bastante turistas para o Brasil e para o mundo. Então, o nosso mercado interno ele tem um potencial muito grande, mas também, quando a gente pensa no Estado de São Paulo como um estado referência, como um receptivo do turismo, a gente ainda não tem essa realidade se a gente tirar a cidade de São Paulo. Então, esse é um ponto de atenção. E aí, enfim, um outro ponto, né, que eu acho importante, que eu gostaria de trazer com vocês, tem a ver com a gestão do destino turístico, que é uma reflexão então, de estudos que a gente traz sobre a complexidade que vocês encontram ou vão encontrar no olhar para a gestão da sua instância turística. Então, quando a gente fala sobre isso, o primeiro ponto para se falar sobre o gerenciamento dos destinos turísticos é do que a gente está falando. Quando eu falo, precisamos fazer a gestão do nosso destino turístico, precisamos fazer a gestão da nossa instância turística, do que a gente está falando, quais são esses elementos que compõem essa gestão. Sabendo isso com clareza, a gente começa a olhar para quem faz essa gestão, quem participa, quem está envolvido, quem tem papel e atribuições e responsabilidades em relação a essa gestão. É só o governo local? Eu já adianto que não, mas aí depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso. E aí depois a gente, tendo essa clareza do que a gente gerencia, quem gerencia, a gente começa a pensar em como que a gente vai fazer essa gestão desse destino turístico. E aí um retrato rápido do que são as peculiaridades do produto turístico, a experiência do viajante e a complexidade da cadeia produtiva do turismo na sua localidade. E aí, falando um pouquinho das peculiaridades do produto turístico, aquilo que atrai dentro da sua instância turística, para que o viajante venha para a sua cidade, você vai estar lidando com a heterogeneidade do seu produto, que ele é composto por várias partes, não é só o atrativo, não é só o restaurante, não é só o meio de hospedagem. Vai lidar com a subjetividade do viajante, que é a satisfação individual, que ela é diferente para cada um. Tem gente que gosta de A, tem gente que gosta de B, e a sazonalidade. O seu consumo ocorre em determinadas épocas do ano. A questão da experiência do viajante, ele tem a ver com as emoções, os aspectos emocionais do viajante. Hoje, o viajante, ele não decide mais só por aspectos materiais e racionais. A qualidade da experiência dele no seu destino turístico está ligada a fatores emocionais. E é o que a gente fala da economia da experiência, é o viajante no centro de todo o processo de tomada de decisão, das questões que vão envolver a receptividade no seu destino turístico, e isso impacta diretamente em como vocês, enquanto instâncias turísticas, vão gerenciar a qualidade dos seus serviços. E aí, por fim, falando ainda do que a gente gerencia, né, de um destino turístico, tem a questão da complexidade da cadeia produtiva, que tem um pouco a ver com aquele painel que eu mostrei, com aquela imagem de toda a cadeia de valor do turismo, né? Então, pensando naquela cadeia toda, e principalmente nos serviços que estão diretamente ligados ao atendimento ao viajante, é difícil padronizar os processos, né? É difícil você garantir a qualidade, que ele vai ser bem atendido no restaurante, no hotel, no atrativo, no centro de informações turísticas. Mas é possível, porque é uma cadeia flexível, né? E aí, assim, tendo essa clareza do que a gente gerencia, a gente parte, então, para quem, né? Quem que está envolvido nessa gestão da instância turística?
Então, você tem aí os entes privados, as empresas, os empreendimentos, você tem o público, você tem aí o terceiro setor, as organizações, associações, conventos, birôs, e você tem também a própria comunidade local, né? Tudo isso confluindo para que a experiência do viajante seja um elemento central nesse planejamento. E quando você olha para o privado e para as empresas, você tem a questão da geração de emprego e renda e da fonte de arrecadação de impostos por parte do poder público, na percepção da magnitude econômica do setor de viagens e eventos e turismo no seu município. Você tem, então, toda essa questão, é um papel prioritário, a questão da regulamentação, ser o líder num processo de planejamento dessa agenda coletiva do turismo e a questão da promoção em marketing turístico. No quesito terceiro setor, você tem a expertise específica desses entes para os assuntos ligados ao turismo. Então, no seu município tem um convention bureau, uma associação comercial, às vezes uma entidade ambiental que está ligada a um olhar para os atrativos naturais da sua cidade, eles também compõem todo esse processo de gestão do destino turístico. E a comunidade local entra com o engajamento e a representação dos interesses da comunidade local na hora da tomada de decisão do poder público, né? E aí, já partindo um pouco já para o final da minha breve fala, eu vou trazer um recorte específico em relação ao governo local, ao papel do governo local, porque é esse o público que a gente tem aqui hoje, né? Quando eu estou falando do governo local, eu gostaria de frisar, eu não estou falando da Secretaria de Turismo somente, eu estou falando de toda a prefeitura. Então, toda a prefeitura, ela é responsável, ela tem o seu papel, e aí a gente destacou esses 4 elementos, né? Eu gostaria de começar só falando como um dos papéis, o apoio e a coordenação e o engajamento dos atores locais. Esse ponto a gente entende lá no SENAC que é o ponto prioritário, né? A gente sabe que é difícil o dia a dia da prefeitura e de toda essa agenda, de construção de agenda, mas se a gente não tiver os atores locais da sua cidade, aquelas pessoas que vivenciam, que são impactadas diretamente no turismo, as empresas do trade turístico, as associações, participando junto de vocês desse planejamento, dificilmente você vai conseguir ter um engajamento da sua comunidade local para criar uma agenda que vá para além da sua gestão e que seja de médio e curto prazo. Então, esse é um fator muito importante. Quem tem que encabeçar isso é a prefeitura. A Secretaria de Turismo ela tem que estar junto com as demais secretarias de planejamento econômico, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, mas isso é muito importante, a participação de todo o trade turístico na construção desse planejamento. E aí tem a questão da gestão e desenvolvimento da infraestrutura local. De infraestrutura eu acredito que vocês entendem bem, mas eu queria trazer um ponto muito importante para se pensar nos projetos e planejamentos de infraestrutura. A gente tem que começar a pensar na infraestrutura tecnológica das instâncias turísticas. De quais são os recursos, quais são as infraestruturas que vocês têm hoje para que o turista que está conectado consiga acessar a internet, ter uma rede de Wi-Fi, que os empreendimentos possam fornecer esse acesso à internet de forma fácil. E como que vocês estão, de fato, conectados globalmente com o resto do mundo, porque hoje o viajante pesquisa sua viagem pela internet de forma muito autônoma. Então, isso é um ponto de atenção, é um ponto que eu acho que tanto a Secretaria tem que olhar, que é a questão da infraestrutura tecnológica. E aí tem a questão do planejamento e a direção da estratégia local e a implementação das políticas e regulamentos, né? Isso tudo pensando nesse ambiente do governo local e nesse papel e responsabilidade de vocês no gerenciamento de uma instância turística. E aí eu finalizo com esse momento de reflexão. As instâncias turísticas hoje, elas são as cidades referência em turismo no estado de São Paulo, pela legislação estadual. E aí gostaria de saber se vocês se veem ou vocês têm esse planejamento de ser de fato essa referência.
E aí, em relação à gestão do destino turístico, vocês se sentem referência hoje, com uma referência nacional, enfim, ou estadual, para inspirar e poder coordenar esse trabalho a partir dos próximos municípios de interesse turístico? E, na sua instância, existe uma integração e coordenação das políticas públicas de forma integrada? E a Secretaria, o Departamento de Turismo da sua cidade participa do planejamento e das decisões estratégicas da cidade de forma compartilhada com as outras secretarias? E aí eu já encerro que o meu tempo esgotou. E como que vocês acham que tem que ser a participação do turismo na gestão pública de uma instância turística? É isso, pessoal. Foi rápido, estourei meu tempo. Qualquer coisa a gente está por aqui, podem contar com o Senac, a gente tem atuado em diversas frentes e meus contatos estão aqui. Obrigada.